E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Paulo aí com vocês de novo, tá? Uma alegria sempre estar aqui no canal, gravando para vocês. Vamos para mais uma videoaula agora, tá? Vamos falar dos anelídeos. Esse é um grupo muito importante também. Nossa Senhora! Os anelídeos, eu acho que se você pegar o histórico de Enem vestibular, na zoologia é um dos grupos que mais caiu até hoje, tá? Então é muito importante, né? Ele é um marco divisor, nós vamos ver. Até porque nós temos um avanço corpóreo dos organismos com a metamerização e, pela primeira vez, temos o aparecimento do celoma, né? Isso é muito cobrado em todos os vestibulares, tá? Então esse grupo é muito importante, você tem que dar uma atenção para ele e vamos lá, vamos começar o grupo dos anelídeos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, né, inscreva-se aí, tá? E compartilhe com seus amigos, né? O importante é a gente conseguir ter um conteúdo de qualidade, né? É claro que nós estamos revisando toda a matéria, né? Mas mesmo assim, com os focos principais que tem caído no vestibular, tá? E no Enem também, diga-se de passagem. Porque é muito difícil. Às vezes o aluno ele quer o material para dar uma revisada na matéria, né? E não tem condição, em cima da hora, de pegar tudo de novo, que foi aprendido em 3 anos do ensino médio. Então tem que ter aquele cuidado, né? Você tem que selecionar os tópicos mais importantes e lapidar esses tópicos, tá? E é isso que nós estamos nos propondo a fazer com vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aí, vamos plotar aí para vocês, vamos falar um pouquinho dos anelídeos, ok? Bom, esse filo dos anelídeos, né? Como eu falei para vocês, ele é um filo muito evoluído, tá? No sentido, quando a gente compara os outros sistemas todos que nós estudamos até agora, as características gerais todas para trás, né, dos grupos anteriores, né, porífero, cnidários, plateumintos, asquilmintos, né, os anelídeos, eles têm inovações muito importantes, tá? Então a maioria deles aí são de vida livre. Existe aí os ectoparasitas. Quem nunca ouviu falar de uma sanguessuga, né? Nós vamos estar vendo daqui a pouquinho aí as sanguessugas, que são ectoparasitas, tá? São metazoários triblásticos, né? Então tem tecidos verdadeiros, tem lá a ectoderme, a mesoderme, né? A endoderme, né? Ah, mas ser triblástico não é uma novidade. Desde os plateumintos nós estamos vendo que os organismos são triblásticos, Paulão. Ah, eu concordo com você. Mas agora, né, a mesoderme, que é o nosso terceiro folheto, ela é capaz de formar pela primeira vez na história da evolução embrionária um celoma, uma cavidade verdadeira, uma cavidade que vai alojar os órgãos. Essa daqui é uma das perguntas que mais, ou das características, né, colocadas dentro de perguntas de questões vestibulares que mais foram cobradas até hoje na história dos concursos vestibulares e até mesmo aí plotando o Enem também, tá? Então, muito importante isso, você ressaltar a importância do celoma, né? Essa cavidade que vai alojar os órgãos, né? Então, você aí que vai fazer o curso de medicina, né? É muito comum, vai dissecar o cadáver, depois vai separar os órgãos, né? Vai estudar de forma separada. Então, toda aquela cavidade que está alojando os órgãos, né, do ser humano, lá nas aulas de anatomia, lembrem que ela ocorre devido evolutivamente ao aparecimento do celoma, né? Então, essa cavidade ela é originada através do celoma, né? A mesoderme que vai separar verdadeiramente essa cavidade. Isso é muito importante. Isso é algo que já organiza o corpo do organismo de forma significativa, diga-se de passagem, tá? Ainda são animais protostômios, mas lembrando que eles têm um sistema digestório completo, né? E nesse sistema digestório, só colocando para vocês, eu até pulei uma característica aqui para abordar, né, tudo do sistema digestório, né? Ser protostômio é aquele buraquinho, né, o orifício para falar, mas, né, o aluno fala buraquinho, na verdade é um orifício. É o primeiro orifício que aparece lá no estado embrionário, né? O blastóporo, né? Ele vai originar o que? A boca, primeiramente, tá? Por isso que o animal é chamado de protostômios, ok? Belezinha? Joia! E esses animais, eles têm sistema digestório completo com uma novidade. Existe uma prega no intestino deles, um pregamento que aumenta a superfície de absorção, e esse pregamento no intestino é chamado de tiflossole, ok? Então,
nesse aspecto, esse intestino aumentando a superfície de absorção com tiflossole, você vai encontrar nos anelídeos, tá? É o primeiro grupo que começou a diversificar essa questão, né, da superfície de absorção intestinal, tá? Beleza. São neuromiários, também tem sistema nervoso, tipo ganglionar centralizado, isso é muito importante a gente abordar, a gente colocar para vocês, tá? O sistema excretor é do tipo nefridial, né? Eu sempre brinco para os alunos não esquecerem, anelídeo rima com nefrídio. Anelídeo rima com nefrídio. Por quê? Porque o sistema excretor deles é do tipo nefridial, tá? Muito importante, ok? Também pela primeira vez nós temos esse tipo de sistema excretor nefridial, tá? São os primeiros com sistema circulatório. Olha, que na evolução, a primeira vez que já apareceu do tipo fechado, tá? Então, são os primeiros com sistema circulatório do tipo fechado, belezinha? E são os primeiros com sistema respiratório também, né? E na classe poliqueta, a gente pode até dizer que o sistema respiratório deles é branquial, né? Olha que interessante. Depois vamos ver os parapódios, nós vamos estudar lá, vamos dar uma olhadinha daqui a pouco, tá? Beleza. Vamos estudar as classes. Qual é o critério, né, de sistemática? Qual é a base para a gente separar os grupos dos anelídeos, né, em classes, né? O fator abordado foi a presença das cerdas no corpo do animal, tá? Então, queta, né, o pessoal fala chaeta, mas a pronúncia correta é queta, ok? Então, a queta não tem cerdas no corpo, tá? Então, nós vamos ver lá as sanguessugas, que não tem cerdas no corpo. Aí você tem o grupo dos oligoquetas. Oligoqueta, ó, a classe oligoqueta é a da minhoca, tá? E poliqueta é a classe tanereis, que se chama de minhocas marinhas, tal, tá? Então, nós vamos estudar depois. Então, nós temos aqui 3 classes cujo critério de classificação é a presença e quantidade de cerdas. Muito importante isso, tá? Joia. Bom, agora que você já sabe quais são as classes, né? Ó, oligoqueta, poliqueta e aqueta, né? Que também nós chamamos de iridíneos, ok? Nós vamos tentar perceber como que está dividida a classificação referente ao sexo, tá? Os poliquetas, eles têm sexos separados, a maioria. Já os oligoquetas, os iridíneos, eles são hermafroditas, ok? Então você encontra isso aí lá, tá? Sem nenhum problema. Ok. Vou mostrar para vocês aqui então, né? Todo mundo já deve ter visto a sanguessuga. Olha que linda que ela é. Eu sei que a gente não gosta de entrar num lago, num riozinho, sair com uma sanguessuga pendurada no corpo, né? E já aconteceu uma vez comigo. Eu fui com uns alunos fazer uma excursão, né? Lá para o quartel, né? E tem lá tipo assim, umas panelas no meio do riozinho lá, né? O pessoal chama de marmita também, né? São os buracos na rocha e a água vem vindo, elas caem naquele buraco, né? E eu entrei lá com os alunos lá, porque cabe umas 15, 20 pessoas, parece um furô japonês, só que de água gelada, diga de passagem, né? Gente, quando fomos sair daquele buraco, né? Eu contei umas 15 sanguessugas no meu corpo, né? Foi quase uma doação de sangue, né? Então, e uma coisa interessante, que as pessoas, elas têm na hora o desespero e querem arrancar o bicho do corpo, né? Só que ele já está sugando o teu sangue, ele colocou uma substância anestésica, né? A iridínia. Então, essa substância, né? Ela é um anticoagulante e ao mesmo tempo você não vai sentir dor também, tá? Só que ele está com uma probóscide ali, né? Ele está sugando o teu sangue, e se você puxar o animal, você pode de repente romper, né, parte do aparelho digestório dele, né? Sem contar que você pode ter uma infecção. Então, o certo é você pegar um isqueiro, um fósforo, ou raspar uma pedrinha uma na outra para esquentar, encostar no bichinho para que ele solte, né? Dessa forma você não vai ter nenhuma lesão, né, mais grave lá, né, no seu corpo, né? O animal vai se desprender naturalmente, tá bom? Então seria aí a forma correta de você retirá-lo, ok? Então olha só, sanguessugas marinhas, como é que são? Aquela terrestre, essas são marinhas, tá?
Olhando dentro aqui do corpo da sanguessuga, gente, olha lá o trato digestório, cheio de bolsas. Então aqui você tem um desenho bem bacana, que você tem uma foto real, tá? Então olha só aqui a ventosa, olha como se fosse aqui, ó, um prolongamento do tubo digestório dele, que ele faz lá, como é que se diz assim, o buraquinho, né? E projeta, né, parte do sistema dele digestório para poder, na verdade, o quê? Para poder sugar o seu sangue, tá? Então, quando você puxa, você pode causar um rompimento dessa estrutura, ok? Beleza. Então, você tem uma ventosa anterior, uma ventosa posterior. Essas ventosas são muito importantes para a fixação no corpo do organismo, tanto no momento do ato do parasitismo, como até mesmo para a locomoção, tá, gente? Isso é muito importante, tá? E olha só, gente, essas bolsas que simplesmente elas estão no sistema digestório para estocar o sangue da vítima. A sanguessuga chega quase a dobrar o seu volume, tá? Olha quanto que ela aumenta o volume corpóreo no momento em que ela está, né, se saciando de sangue da sua, entre aspas, vítima, né? Eu sei que é engraçado falar isso, porque, claro, né, o ser humano, animais de grande porte, de uma forma geral, não vão morrer por conta de uma sanguessuga, né? Mas imagina um animalzinho de pequeno porte. Imagina uma lagartixa, um lagarto, alguma coisa do gênero, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Um animalzinho de pequeno porte, sim, ele vai, na verdade, sucumbir, né? A sanguessuga vai sugar praticamente todo o sangue do corpo dele, tá? Então, quando a gente fala de ectoparasita, a gente fala das sanguessugas, né? Mas você tem que perceber o seguinte, que dependendo do volume corpóreo do animal, o volume de sangue que ele perde, porque ele tem muito pouco, é fatal para ele, tá? E aí de grande porte já não teria tanto problema, tá bom? Olha aqui a locomoção das sanguessugas, né, que eu estava falando para vocês, usando a ventosa posterior e anterior para causar esse tipo de movimento aqui, né, que é como se fosse, lembra, uma ferradura, né, tal, tá? Então é dessa maneira que o animal acaba se locomovendo. Paulo, mas eu só quando eu estou dentro da água que eu posso ter algum incidente com a sanguessuga? Não, elas ficam na vegetação, certo? Então, às vezes você está andando numa floresta úmida, floresta amazônica, até na floresta atlântica, dependendo do trecho que você está andando, se tiver muito úmido, né? E nas folhagens você pode encontrar, né? Na vegetação baixa, você pode encontrar essas sanguessugas. Aí, às vezes, você vai levantar a calça para puxar a meia, amarrar de novo lá a bota, e você vê que você está com umas sanguessugas na perna, tá? Então é muito comum isso aí. Bom, mas as sanguessugas são tão ruins assim, né? A verdade é que as sanguessugas foram usadas pela medicina durante muito tempo, tá? Até hoje, em alguns lugares mais, digamos assim, que segue aquela medicina naturalista, natal, né? Ela ainda ocorre a utilização, tá? Então, o que acontece, né? Ela injeta essa substância anticoagulante, né? A iridínea, né? E automaticamente ela faz uma sucção e acaba sugando o sangue da vítima, tá? Paulo, mas isso é muito ruim, né? Por que a medicina usava isso? Bom, inicialmente eles imaginavam que isso era bom para baixar a pressão corpórea. Mas não, hoje se sabe que precisaria de uma quantidade muito grande de sanguessuga, né, para tecnicamente diminuir o volume de sangue, né, de forma significativa para baixar a pressão. Então isso não funciona para baixar a pressão. Acreditavam que sim, mas não funciona. Entretanto, quando você tem, né, um corte muito feio, certo? Então, e teve um acidente vascular, às vezes o médico ele teve que pegar, ele teve que refazer, né, a rede vascular, às vezes, ou de um membro que está sendo reimplantado, né? É uma mão que está sendo reimplantada, é um braço, é um pé, certo? Então, às vezes acontece que, por mais que o médico faça, às vezes não ocorre a circulação de forma adequada. Então ficam muitos coágulos ali, tá? O sangue, né, ele chega até formar aquelas manchas roxas e tudo mais, tá? Então você acaba tendo muitas vezes, né, uma dificuldade circulatória. E é a sanguessuga, injetando a substância anticoagulante, sugando todo esse sangue aqui, como se fosse uma bombinha, um motor, ela vai facilitar, ela vai promover essa circulação, tá?
Então, em caso de amputamento e cortes muito profundos, com lesão vascular, né, caso tenha algum problema vascular, né, elas vão facilitar, digamos assim, o fluxo de sangue nessa região, tá? Gente, elas também, as sanguessugas, tá? Só para vocês terem ideia, elas também foram usadas em grandes escalas com alpinistas, né? Então, o alpinista é muito comum, né, ele ficar muito exposto a temperaturas muito frias, né, ter congelamento das extremidades. E eles descobriram que reduzia bastante o índice de amputação, né, de dedos, da mão, do pé, né, quando você usava sanguessugas, né? Elas, com a substância, descoagulavam o sangue e promoviam, facilitavam a circulação desse sangue, tá? Então foi utilizado durante muito tempo e ainda é utilizado pela medicina, ok? Aí, mostrando para vocês agora a outra classe, a classe oligoqueta, né? Oligo significa pouco, queta, cerdas, que tem poucas cerdas no corpo. Mas, Paulo, mas eu nunca vi uma cerda de uma minhoca. Você pode não ter visto, mas eu tenho certeza que você sentiu. Pensa comigo, se a minhoca ela tem muco em volta do corpo dela, como que você coloca todo mundo já deve ter pescado um dia na vida, né? E segurado uma minhoca dessa de pescaria, né? Na mão. Você percebe que por mais que a minhoca ela seja gosmenta, ela consegue se movimentar e achar uma frestinha na sua mão por onde ela se espreme toda para sair. Se a minhoca ela consegue se espremer para sair da sua mão, mesmo tendo um monte de muco, significa que ela está tendo algum mecanismo de atrito para conseguir forçar, projetar o seu corpo, né, em direção daquele buraquinho, daquela fenda na sua mão para poder passar. E só é possível ela poder se segurar, né, não patinar, né, poder estabelecer um ancoramento do seu corpo, quer seja na sua mão, quer seja num buraquinho, né, numa galeria que ela escava dentro da terra, né, por conta dessas cerdas. Essas cerdas que vão servir como mini âncoras, segurando o corpo dela para que ela possa se projetar, né, para a frente lá da galeria que ela escavou ou para sair da sua mão, tá? Então você pode não ter visto, mas você pode ter sentido. Agora, se você colocar uma minhoca numa lupa para você enxergar dessas poderosas de laboratório, que tem uma ampliação grande, você vai enxergar assim essas cerdas que ela tem no corpo dela, tá? Bom, então aqui, ó, dando ênfase, né, que você vê aqui as cerdazinhas aqui em volta, bem pequenininho, ampliando, tá? Os anéis, muito importante, gente, nos anelídeos, a questão da metamerização, a divisão do corpo em anéisinhos, tá? Então você vê aqui a minhoca, ó, a boca, o ânus, tubo digestório completo, atravessando todos os anéis, diga de passagem, tá? E nós temos aqui então a metamerização, divisão aqui de anéis, metamerização verdadeira, o clitelo, que depois nós vamos estar falando, né, que vai ter uma função muito importante na reprodução das minhocas, tá bom? E lembrando aí do caso do hermafroditismo, tá? Bom, o que nós temos aqui, ó? Então você está vendo aqui a minhoca, né? Tá vendo aqui o clitelo dela, certo? E a gente sabe que elas têm um papel importante na natureza, porque elas acabam sendo muito importantes nessa degradação, certo? Do que? Das folhas que estão na natureza, né? Em humus. Então elas atuam nesses processos de compostagem. E hoje a compostagem é muito importante para pequenos produtores, tá? Então ela consegue enriquecer muito o solo. E as suas galerias para as plantas, né? As galerias são os buraquinhos que elas escavam na terra. Aumentam significativamente a aeração desse solo, tá? Então você vai plantar, você começou a escavar, tem muita minhoca, pode saber que o solo é de boa qualidade, tá bom? Então é muito importante aí para a natureza, né? Para os processos de compostagem as minhocas, tá? Aí mostrando agora elas dentro da galeria. Lembra que elas se utilizam das cerdas para poder ter atrito e poder, né, se contrair, se projetar o corpo para frente nessas galerias, tá? Olha só em harmonia com as raízes, essas galerias vão promover uma maior oxigenação dessas raízes, tá? Então isso é bem legal. Aqui em detalhe aqui é o processo de contração corpórea e a projeção das cerdas para ancoramento, né? Para poder se locomover. E aqui nós vemos uma coisa interessante. Nós vemos aqui a minhoca com uma visão, né, da sua anatomia interna, tá?
Então você tem aqui, ó, vamos falar do sistema digestório por enquanto. Boca, né, a faringe. Olha que interessante aqui, ó, né? Você tem aqui o papo, né, a moela, que é um estômago mecânico. Diga de passagem, a minhoca não tem dente, né? Então aqui tem um conjunto de pedrinhas no qual aquela folhinha pequena, aquele resíduo de folha, aquele resto de folha que ela se alimentou, vai ser triturada aqui. Por que triturar é importante o alimento, Paulão? Porque quando você tritura, você aumenta a superfície de contato e vai facilitar o processo de digestão, tá bom? Então ela não tem dente, mas ela compensa isso com uma moela, tá? Que é um estômago mecânico, né? E o papo ali seria para armazenar e começar um tratamento enzimático, né? Do material vegetal ali que ela acabou se alimentando, tá bom? Coisas interessantes que nós temos aqui, tá? Olha aqui os corações, né? Tá vendo aqui, ó? Depois vão ver 5 corações, né? Com vasos pulsáteis, tá? Então, esse aqui, deixa eu ver se tem outra foto mais bacana. Eu gosto mais dessa aqui. Porque esses corações em formas de anéis, que eles acabam contraindo, repare que eles estão aqui, ó, né? Essa aqui é uma foto mais real, tá? Aquele primeiro desenho, eu acho que esse aqui é mais significativo. Por quê? Porque eles ficam aqui, ó, baseados principalmente na região onde está a moela. Então, à medida que o coração, né, circular dele, em forma de anelzinho, ele contrai, ele ajuda, essa força de contração ajuda com que o estômago mecânico comprima, né, as pedrinhas ali junto, né, dos restos de folhas e vegetação que o animal comeu. Então, dessa forma, né, já que teria que bombear sangue para o corpo, tendo em vista que o sistema circulatório é fechado, cada contração também auxilia no processo de digestão. Olha que bacana, você desempenhando uma função e economizando energia em outra, né? Então, e tendo maior eficiência, né? Isso é muito interessante, tá? Olha que bacana aqui o cordão nervoso. Repare que cada metâmero vai ter o seu gângliozinho nervoso, tá? Isso é muito importante, certo? O intestino também é algo bem importante, porque tem aquele pregueamento interno chamado de flossole, que aumenta aí a questão da absorção, né? Então, repare que os vasos sanguíneos correndo em volta do intestino, justamente para quê? Para poder absorver o nutriente e espalhar, né? Distribuir esse nutriente por todo o corpo do animal. Então, aquele problema que os platemintos tinham, né? Porque você não tinha uma forma rápida, eficiente de distribuir os nutrientes no corpo, os anerídeos resolveram, né? Olha que bacana isso, tá? Então eu gosto de salientar bastante aí essas inovações, tá bom? Bom, então, ó, é o mesmo esqueminha aqui, só mostrando para vocês aqui, tá? Aqui dando uma ênfase um pouquinho maior em outras estruturas, tá bom? Beleza. Falando um pouquinho do sistema nervoso, né? Então, você tem os gânglios cerebrais, ok? Aí você tem aqui, ó, né? O anel nervoso faringiano, né, fazendo alusão à faringe, tá? Então, tecnicamente, aqui ele está ao redor do que seria a faringe. Gânglios subfaringianos, tá? E os gânglios segmentares, que vão estar aí em cada segmento, em cada metâmerozinho, tá bom? Então, sim, o cordão nervoso é importante porque como os gânglios, porque você vai ter respostas nervosas, né, específicas para cada parte ou estrutura do corpo do animal, tá? Então, diferente lá dos quinidários, mais uma vez, que era difuso, né? Então, você não tinha como controlar. Vamos colocar reflexo nervoso, cada estímulo nervoso se propagava, né, de forma desorganizada no corpo dos quinidários, lá das águas-vivas. Nesse caso, não, né? Ele vai se propagar de forma organizada. O que aconteceu ao longo da evolução? Nós tivemos um aumento dos gânglios, certo? E os cordões nervosos também, eles passaram a ter o quê? Né? Digamos assim, a levar o estímulo nervoso de forma mais eficiente para todas as partes do corpo, tá? Então, sim, nós temos um aumento, né, da complexidade da evolução dos sistemas nervosos, né, ao longo da evolução. Isso é algo, né, que a gente percebe, tá bom? Outra coisa importante aí dos anelídeos, se a gente parar para pensar, né? Aqui você vê o sistema excretor, anelídeo rima com nefrídeo, né? Sempre o anel, ele vai purificar o anel anterior.
Então, por exemplo, vamos fazer de conta aqui, o anel número 30, né? Ele vai ser purificado, né? O líquido celomático dele, que aqui está sendo purificado é o líquido celomático, tá? Vai ser purificado pelo anel 31. Ah, então peraí. O anel número 31, ele vai purificar o anel número 30. O anel número 32 purifica o 31. O 33 purifica o 32. Ah, é isso mesmo, Paulo. Agora E o último? O último ele vai purificar o da frente ele mesmo, tá? Então ele vai ter, né, uma abertura chamada de nefróstoma, enquanto normalmente ao longo do corpo do anelídeo, né, você tem lá um par de nefróstoma, né, sendo uma abertura projetada para o anel anterior, né, então o 31 vai purificar, por exemplo, o número 30, né? No último você vai ter esse nefróstoma, né, aberto tanto para o anel anterior como para o próprio anel, tá? Então você vai ter isso aí. Aqui eu acho interessante que você vê o intestino passando por todo o corpo aqui do organismo, e aqui dá para ver que no cantinho o detalhe do desenhista aqui, ó, caprichoso, ó, colocou o tiflossole aqui, ó, bem no cantinho, tá? Bom, outra coisa que dá para ver também aqui são os poros excretores. Cada anel tem o seu poro excretor, que vai eliminar o quê? Eliminar as toxinas. E lembrando aqui que você enxerga essa cavidade, que é a cavidade celômica, né? Ou celomática, né? E aqui dentro você tem o líquido celomático, tá? Então é muito importante. Então repare, Paulo, mas não tem aquela questão do sangue, o sangue não vai ser purificado. Na verdade, o sangue vai distribuir nutrientes para toda a região, todo o corpo do animal, né? E aí, o que vai acontecer? Cada segmento, como nós temos, cada metâmero, cada segmento, como nós temos ele dividido, vai ter uma purificação local, né, em cada estrutura, tá bom? Então, nesse sentido aí, é o jeito que foi organizado ao longo da evolução na natureza, né, o corpo dos anelídeos. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui um corte transversal mostrando a anatomia interna de um corpo do anelídeo, tá? Você vai perceber que a cutícula, né, bem espessa, a epiderme por baixo, tem uma musculatura circular que promove a contração, né, o encolhimento do corpo do animal, tá? Você tem músculos longitudinais, que faz com que o animal ele consiga levantar e abaixar, tá? O circular ele acaba se contraindo, né? Se encolhendo, né? Então diminuindo o seu diâmetro, vamos colocar assim, ao passo que o longitudinal ele vai permitir movimentos no qual tanto a parte posterior como anterior podem se afastar ou podem se aproximar, tá? Aí aqui um close nas cerdas, né, que elas se projetam para fora para facilitar na locomoção, tá? Vasos sanguíneos, né, tanto dorsal como ventral, tá? O cordão nervoso na parte ventral, tá? Olha que bonito aqui, ó. Olha só lembra que anelídeo rima com nefrídeo, né? Então aqui você vê os nefrídeos, ó, o par de nefrídeo de um determinado metâmero. Aqui você vê lembra do nefróstoma, a abertura, que vai fazer a purificação do celoma? Então dá para ver aqui o nefróstoma, tá? E aí dá para ver também o poro excretor. Então ocorre a absorção do líquido celomático e aqui dentro vai ocorrer toda a purificação e que não for reaproveitável vai ser eliminado pelo poro excretor. Olha que bacana, tá? Beleza. ênfase também aqui no tiflossole, tá vendo aqui, ó? Aquela preguinha. Olha como aumenta a superfície de absorção do intestino, gente. Isso é muito importante. Tubo digestório completo, de boca a ânus, né? Mais o blastóporo originando primeiramente a boca. Lembrando disso aí, tá? Bom, então vamos para frente, né? Quanto à reprodução, são hermafroditas? São hermafroditas, tá? Eles têm lá as vesículas seminais e o ovário, ok? Entretanto, eles vão ter o amadurecimento dos órgãos sexuais, né, das gônadas, em etapas diferentes. Isso chama-se dicogamia. Então, a minhoca, em determinado momento, ela vai amadurecer, né, as gônadas masculinas, né, e ela vai fazer uma transferência, quando ela se ligar a outro anelídeo, de espermatozoides para essa outra minhoca, tá? Em outro momento do ano, do seu ciclo de vida, vamos colocar assim, ela vai amadurecer o ovário, certo?
Então, assim, isso chama-se dicogamia, amadurecimento dos órgãos reprodutores em etapas diferentes. Quando amadurece primeiro os masculinos, é chamado de protandria. E quando amadurece primeiro o feminino, é chamado de protogenia, tá? Então, nós vamos ter esses mecanismos de amadurecimento em etapas diferentes. Repare, a minhoca, ela é hermafrodita, mas ela não consegue realizar a autofecundação, tá? Então, isso é uma coisa importante. E você ter troca de material genético de gameta é muito importante na evolução, tá? Mas é muito importante mesmo, que vai aumentar a variabilidade genética, ok? Beleza. Então aqui você vê aqui, ó, vesículas seminais, você vê aqui o espermioduto, né? Você vê aqui o oviduto, o ovário, só que eles vão estar funcionando em etapas diferentes. Repara que aqui está representando aqui os espermatozoides da minhoca, né, trafegando. Você vê que os óvulos estão paradinhos lá, não tem nada aqui, ó, tá? Por quê? Porque não está amadurecido o aparelho reprodutor feminino, só o masculino. Em outra época do ano, em outro momento reprodutivo, vai ser ao contrário. Vai estar a parte feminina ativa e a masculina não vai estar ativa, tá? Então, você quer dizer que para a minhoca reproduzir, Paulão, já que ela é hermafrodita, mas não pode fazer autofecundação, por conta desse amadurecimento em etapas diferentes, ela tem que fazer uma troca de gametas com outra minhoca, né? Então, ela pega, ela armazena lá quem? O sêmen da outra minhoca, né? E a outra minhoca, às vezes, o que ela acontece, né? Ela está recebendo esse sêmen, né? Mas ela não tem como se autofecundar, porque está em etapas diferentes. Então, ela armazena esse sêmen aqui, certo? Em vesículas seminais, tá? Isso acontece com as duas minhocas, né? E aí, quando amadureceu o aparelho reprodutor feminino dela, né, ocorre um deslizamento, né, de uma cápsula que é produzida pelo clitelo, que vão conter o quê? Os óvulozinhos ali, tá? E aí vai passar, né, vai receber o sêmen, né, lá das vesículas seminais, ok? Seria mais ou menos isso. Olha só, então isso que você está vendo aqui, agora você vai estar vendo de uma forma real. Olha como é o sexo das minhocas, no bom sentido, tá? Essa troca de gametas que é feita aqui, tá vendo, ó, né? Então é algo, né, é engraçado, gente, né? Às vezes parece até que a minhoca, de repente, ela quebrou, tá reproduzindo. Não, é o momento de reprodução dela, tá? Então, ela simplesmente está efetuando a troca de gametas, tá bom? E os poliquetas, Paulão? Os poliquetas, ó, poli, muito queta, cerdas, aqueles anerídeos que têm muitas cerdas no seu corpo, tá? E são, normalmente, o quê? Poliquetas marinhos, ok? Então, tá aqui, ó, exemplo aqui, a nereis errante, né? Eles podem ser fixos, bentônicos ou errantes, né? Eles acabam, na verdade, tendo um poder de deslocamento na água, tá? Poder natatório. Aqui eu acho interessante, dá para visualizar os parapódios, né? Esses parapódios aqui, volto para trás para mostrar, ó. Aqui você também tem aqui os parapódios, tá? Então o que acontece? Né? Eles têm aqui, né, digamos assim, a possibilidade, devido à sua vascularização, né, de trocas gasosas, de absorção e trocas gasosas, mesmo no meio oceânico, não tem problema, tá? Então aí a gente fala dessa respiração branquial que apareceu nesse grupo, ok? Aqui outro poliqueto sedentário, tá? Então isso é muito importante a gente perceber, né? Que esses animais, na verdade, eles, quando a gente fala do aparelho reprodutor, tudo, a gente sempre dá ênfase nos oligoquetos, nas minhocas, tá? Então basicamente o que vai mudar, né, é essa questão, né, das trocas gasosas, tá? Então, e do animalzinho se encontrar tanto de forma bentônica, né, como da forma errante, certo? Então era isso aí, pessoal, né? Eu acho que foi bacana, a gente conseguiu aprender bastante aí a respeito dos anelídeos, né? Vimos muitas curiosidades, né? A questão anatômica, né? Curiosidades a respeito das sanguessugas, tá? E eu tenho certeza que você está preparando, se preparando cada vez melhor aí para o seu vestibular, para o seu concurso do Enem, tá? Então tá aí, compartilhe aí o vídeo, né? Dê um like aí pra gente aí, né? Se você gostou do conteúdo, e se inscreva no canal, tá? Acompanhe aí todo o nosso material que é produzido com muito carinho para vocês, tá? Então, até a próxima, até mais, um abraço a todos aí.